Olha só, eu não gosto de fazer review babando ovo, sabe? O meu propósito é achar pontos negativos nos fones, mas eu sinceramente nesse fone Moondrop Chuchu Chu 2. E aí, será que realmente foi um upgrade? Cara, sinceramente eu não sei. Pra mim não fez sentido comprar o Moondrop Chu 1 por causa do cabo dele fixo. Hoje tu tem tantas opções de fone com cabo substituível, por que tu vai comprar um com o cabo fixo, correr o risco de dar um puxão, arrebentar o cabo e ficar sem fone? Ou ter que abrir o fone pra soldar um cabo novo, que vai ser muito difícil de achar. Então pra mim não fez sentido comprar o Chu 1, por isso que eu não sei se ele é um upgrade ou não, mas fica aqui comigo que eu vou te falar todos os detalhes do Chu 2 pra te avaliar se vale a pena para ti ou não, tá? Então vamos começar pela construção. Cara, sinceramente a construção do fone não é muito importante para mim, mas a construção dele foi algo que me chamou a atenção, sabe? O cabo dele não é um cabo, nossa, topzão. Ele é um cabo simples, mas ele é um cabo muito bom, ele é muito macio, muito malhável, muito gostoso de mexer. Ele tem essa malha prata por dentro e eu achei ele muito estilosão. A curva do fone também é bem feita, ele não é muito grosso, ele não é muito fino, cara, eu achei ele o cabo ideal, sabe? Essas partes aqui, ó, o Y e o conector, eles são de um plástico semi-transparente, tu consegue ver os cabos dentro, assim, a solda até é meio mal feita, sabe? Mas não é algo que me incomoda. Então, cara, gostei do cabo, tá? E o cabo também tem a ver com a assinatura sonora, com o drive dele, eu vou explicar melhor depois, tá? Então, referente ao fone em si, cara, ele é um fone muito pequenininho, muito bom, sabe? Ele me chamou a atenção por isso. Então, como ele é um fone pequeno, ele vai se adaptar melhor à maior parte das pessoas. E ele é um fone metálico, por exemplo, o último concorrente que eu testei o fone foi o Soundnote Zero. E ele é um fone todo de plástico e ele é maior. E esse aqui não, esse aqui é pequenininho, compacto, denso e metálico, sabe? Cara, eu gostei muito da construção dele. A pintura dele também é uma pintura preto fosco, eu adoro preto fosco. E o acabamento do metal dele é muito mal feito, vou te explicar, olha só. Eu tenho esse TRN V80 aqui, ó, há mais de 3 anos. E apesar dele ser um fone muito bom, não ter reclamações, tu percebe que o metal dele, assim, não é tão bem acabado, sabe? Ele tem algumas marquinhas no acabamento do metal, não tô falando na pintura. E esse aqui não, ele é lisinho. Parece que ele passa por um processo especial de polimento, tipo colocar naquelas bandejas vibratórias que tem um monte de pedras assim que vai polindo ele, sabe? Cara, ele é muito lisinho, muito bom, muito premium, sabe, o fone. Não tenho reclamação nenhuma do acabamento dele. As borrachinhas dele, ele vem só com 3 pares de borrachinhas, são borrachinhas simples, mas são borrachinhas que tem um ótimo grip, sabe? Eu achei elas confortáveis e ela não é aquela borrachinha que tu coloca e ela cai pra fora. Então, cumpriu perfeitamente com o propósito. Gostei bastante das borrachinhas dele. O nozzle dele ali, o canal onde sai o som, também é metálico e ele tem um tchan extra ali nesse canal. Ele tem a ponta ali desrosqueável, se tu quiser, tu consegue trocar o filtro dele. Ele não acompanha nenhum outro filtro, mas se tu quiser tu pode trocar o filtro dele ou sei lá, tirar para limpar, alguma coisa assim. Já é algo a mais que o fone te oferece. Então pelo preço ele acaba te oferecendo muito pelo fone que ele é, bem sinceramente. Talvez tu queira fazer alguma adaptação nesse filtro por causa da assinatura sonora dele, mas eu já te antecipo que ele não tem ponto negativo, só a assinatura sonora dele que é característica do fone, tá? Essa ponteira ali, ela é um pouco maior, ou seja, ela vai deixar sair o som melhor, mas ela é bem difícil de colocar as borrachinhas. Eu sofri bastante para colocar a borrachinha nele. Não que isso seja importante, mas só para ti já ficar sabendo que vai ser difícil de colocar a borrachinha nele se tu comprar um. Então vamos lá falar sobre o som desse fone. Cara, vamos começar pelos graves, que eu sei que é a parte mais importante para algumas pessoas. Quando eu fui comprar esse fone, eu li as características dele e vi que ele tem um driver metálico. Quando eu li que ele tem um driver metálico, eu já meio que sabia como que seria o som desse fone, e eu não estava errado. Então, drive metálico, som metálico. Tô dizendo que isso é ruim? Não, não é ruim. Fica aqui que tu vai entender um pouco melhor. Então, referente aos graves, comparando com o gráfico do Moondrop Chu 1, ele tem a assinatura mais em V. Ele tem os graves mais elevados do que o Moondrop Chu 1. E talvez seja esse o upgrade principal nesse fone. Ele tem uma assinatura mais em V, que agrada mais ao público em geral, que deixa um som mais animado, mais brilhante, digamos assim, sabe? Mais graves, mais agudos. E os médios um pouco mais embaixo. Então, os graves. Ele tem graves mais altos do que o Chu 1, mas por causa do drive metálico dele, ele não é aquele grave com um sub pesadão, aquele sub que faz tremer, sabe? Aquele sub denso. Ele é como se fosse um pouco mais proeminente no médio grave do que no subgrave. Mas na batida
do que no sub. Isso eu acredito que seja decorrente ao drive metálico dele. Tu já viu aqueles vídeos do subwoofer automotivo batendo forte e produzindo aquela vibração característica do subgrave? Então, o subwoofer automotivo, ele é mais malhável, ele não é metálico. Esse aqui, como ele é metálico, ele vai fazer uma batida mais seca, digamos assim. Ele tem subgrave, mas ele não é aquele fone para basshead, sabe? Eu não acho que se tu comprar, tu vai se arrepender em ponto algum com o grave dele. Ele tem, só não é aquela coisa voltada para grave, voltada para basshead. E eles são graves muito bons, muito responsivos, muito definidos. Só não tem aquela pegada pesadona no subgrave. Então, referente aos médios. Para mim, a primeira vez, o primeiro momento que eu coloco o fone é o melhor momento para identificar o fone, porque a partir de determinado tempo que tu fica usando esse fone, a tua audição acostuma com ele, sabe? Então, quando eu coloquei esse fone no primeiro momento, a primeira coisa que eu notei foi os médios um pouco mais embaixo, o vocal e os instrumentos um pouco mais embaixo por causa da assinatura sonora dele. Nada de positivo ou negativo disso. A primeira coisa que eu notei então foi os médios mais embaixo e os médios bem frios. Não tem uma palavra melhor para descrever os médios dele senão como frios, mais sérios, mais analíticos. Não são aqueles médios vivos e densos. Eles são médios magros, um pouco mais baixos, frios e analíticos. Ele não tem aquela densidade nos médios. Novamente, não é ponto negativo, apenas característica do fone. Os agudos. Cara, os agudos, se tu for ver o gráfico do fone, os agudos são mais altos um pouco do que os graves, e realmente ele é assim, mas ele tem agudos muito vivos, muito brilhantes e muito bons, e ele não tem nenhuma frequência fadigante ou irritante. Cara, agudos muito intensos, muito vivos e nada fadigantes. É raro tu encontrar um fone assim. Por isso até que eu tô focando mais em testar fones que tem só o driver dinâmico sem a armadura balanceada. Característica dos KZ, nada contra, quer dizer, contra sim. Porque essas armaduras balanceadas normalmente têm uma pegada mais agressiva, que fica um pouco mais irritante, mais fadigante no ouvido. E esse aqui não, eles são agudos bem intensos, mas eles não são nada cortantes e nada fadigantes. Sinceramente, o meu objetivo em fazer vídeo é achar pontos negativos no fone para entregar eles para ti não comprar uma coisa sem saber, tá? Mas eu, sinceramente, nesse fone, eu não achei. Ele tem a assinatura sonora que é característica dele, mas ele não... Cara, eu não achei pontos negativos. Sinceramente, eu não achei pontos negativos nele. Agora, vou ser sincero para ti. Se eu tivesse que escolher, o último review que eu fiz foi do Soundnote Zero. Na construção, como eu disse, esse aqui acaba com o Soundnote Zero na construção. No som, tem graves melhores, tem agudos melhores. O Soundnote Zero tem médios melhores. Como para mim a parte mais importante do fone de ouvido são os médios, eu iria de Soundnote Zero. Mas se não for isso, esse aqui acaba com o Soundnote Zero, sinceramente. Não tem. A construção, o som... Sério, se tu cogita a possibilidade de comprar esse fone, pode comprar que tu não vai se arrepender. Eu já te falei todas as características dele, tu já entendeu que os médios são mais embaixo, são frios e analíticos. Se tu concordou com isso, não vai ter arrependimento nenhum. Melhor que o Moondrop Shu 1, porque tem mais graves, de acordo com o gráfico dele, né? Porque eu não testei. E tem o cabo substituível. Não vejo motivo hoje para te estar comprando um fone sem cabo substituível. Você tem dezenas de fones com cabo que tu vai dar um puxão aí, quebrar o cabo, vai lá, compra outro cabo, fechou. Sinceramente, então, recomendo o fone. Se tu for comprar ele, quiser me dar uma força, tem o link aqui na descrição. Não precisa comprar do meu link. Se tu só abrir o AliExpress pelo meu link, tu já me dá uma força. Pode escolher algum outro vendedor. Se tu for direto pelo AliExpress ou abrir o AliExpress pelo meu link, tu vai pagar a mesma coisa. A diferença é que tu vai deixar tudo pro AliExpress, não vai me ajudar com nada. Então, desde já, muito grato pelo seu clique, pelo seu comentário, falando bem ou mal da minha atuação. E era isso aí, até mais, valeu, falou.